Então, boa noite a todos e todas que entraram aqui já conosco. Já somos Boa noite. 74. A gente gostaria que a nossa conversa de hoje fosse uma reflexão sobre esse fenômeno tão comum ao ser humano, que é o sofrimento. Não posso nem dizer infelizmente, porque o sofrimento tem sido também o motor de tantas mudanças, de tanto crescimento, de tanta descoberta de potenciais que nós temos que só aparecem nos momentos mais difíceis. Então, eu diria assim, é uma característica do ser humano, assim como a alegria, a felicidade, também a dor, a finitude. Então, para quem não me conhece, eu sou Alan Correia, sou psicólogo clínico, trabalho com terapia cognitiva comportamental há muitos anos, faço parte da Cognitiva Centro de Terapia, que está promovendo essa live, e a Heloísa gentilmente aceitou o nosso convite, ela que é especialista em psicodrama e logoterapia, e a logoterapia tem muito a nos dizer também sobre o sentido de vida, essa capacidade, esse segredo que está por trás de cada ato humano, que envolve um significado, uma razão. Então, bem-vinda, Heloísa, conosco aqui. Obrigada, Espero que não Alan. seja a última, seja a primeira de uma série de encontros nossos. Quem sabe, né? Então, para aqueles que não conhecem a logoterapia, né? A logoterapia é uma terapia centrada no sentido da vida, né? Foi fundada por Viktor Frankl, que é muito conhecido através do livro que ele escreveu, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E Frank fala que a maior necessidade, o maior desejo das pessoas é encontrar o sentido para viver. Que se ela encontra o sentido para viver, ela vive mais feliz e suporta mais o sofrimento, os sofrimentos inevitáveis. Eu comparo esse nosso período de pandemia como um verdadeiro período de guerra. A experiência de Frankl, ela se desenvolve, ela se aprofunda exatamente no clima da Segunda Guerra Mundial, mas queríamos trazer também algumas outras experiências, né? Um livro muito significativo que eu apreciei ultimamente e tenho recomendado para muitas pessoas, se chama Bailarina de Auschwitz, da doutora Edith Eger. É uma experiência maravilhosa, porque mostra uma pessoa que foi ao limite do ser humano, né, em termos de sofrimento, em termos de destruição da própria vida, família, tudo, e como ela reconstruiu isso e transformou tudo isso em recursos para ajudar muita gente que sofre. Né? Porque ninguém tem maior empatia do que quem já passou por uma situação semelhante. Então, o clima da Segunda Guerra, que nós vamos trazer um pouco para cá hoje, eu espero que traga luzes no meio daquela escuridão, né? A Heloísa prepara também, atualmente, com a Valquíria, um livro baseado em toda uma experiência espiritual que tem raízes também na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Então, queríamos realmente, primeiro falei do livro da Edith Eger, que é todo construído a partir dessa experiência no campo de concentração, também como Frankl, inclusive ela tem no Frankl um grande inspirador, ela atribui a ele a ressurreição dela, né, a saída dela daquele trauma, daquela marca profunda que a acompanhou por muitos anos na vida. Então, esperamos que a gente aproveite bem hoje. Estamos abertos aqui também para trocar algumas ideias, mas vamos vender primeiro o nosso peixe aqui. Sentido da vida e o sofrimento. Então, vamos lá. O Frankl fala para a gente sempre de uma tríade trágica, né, na vida. Você podia nos dizer alguma coisa, Heloísa? Sim, então ele fala que a tríade trágica que ele fala é a dor, a morte e a culpa. Né? São situações que todos nós
vamos passar, né? A dor, o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida, e todos nós, como se fosse um condicionamento, né? O ser humano, não foi encontrado nenhum ser humano ainda que não tenha sofrido, né? E também a morte, que é a nossa finitude, né? E a culpa, que é a nossa, que acontece porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Então, em algum momento, às vezes mais, às vezes menos, a gente se depara com a culpa, né? E o fato de nos depararmos com a culpa é até bastante positivo, porque isso mostra que a gente sabe o que é certo ou e o que não é certo, né? Ele diz que a gente pertence ao mundo dos valores, a pessoa que se sente culpada, né? Ou, em outras palavras, né? Ela compara o seu ser com o seu dever ser, né? E quando esse dever ser, esse ser está muito longe do dever ser, vem a culpa, né? Então, são três situações que fazem parte da nossa vida: o sofrimento, a dor, a morte e a culpa. Heloísa, isso é tão marcante que eu tenho assim uma reflexão que eu gosto de fazer e eu convidaria também todos vocês a pensarem um pouco. Muitas vezes, para fugir de um sofrimento, para fugir de uma decepção, para fugir de uma dor, a gente acaba provocando uma dor maior, né? Nós somos formados numa sociedade hedonista que valoriza muito o bem-estar, né? O bem-estar como uma coisa absoluta, como se não fosse o contraste entre momentos bons e momentos ruins que valoriza um ao outro, né? Então, a impressão que eu tenho, às vezes, até o problema psíquico mesmo, né? O surto psicótico, por exemplo, é uma tentativa exagerada de não lidar com aquilo que realmente dói. Muitos traumas da infância, às vezes, a pessoa faz... recentemente eu estava lendo uma pessoa que se apegava nos relacionamentos afetivos de uma forma tão possessiva ao seu parceiro que o parceiro acabava se afastando, quer dizer, provocava nele o que ela queria evitar. E depois, estudando a sua história, se encontrou um trauma lá na infância, criancinha ainda, onde ela se sentiu abandonada, mesmo se os pais não a abandonaram no meio de uma tempestade, ela não conseguiu contato com esses pais, e depois ela transfere isso na vida, prendendo uma pessoa a si, e aí acaba afastando ela, porque não é uma coisa livre, não é relação equilibrada, né? Mas para não sofrer, eu acho que a gente precisaria ser formado um pouco de aprender a lidar com essa dor. Então, eu acho que isso não é uma coisa muito irrelevante, que a gente pode deixar para lá. Nós não gostamos de falar de dor, não gostamos de falar de culpa nem de morte. Sim. E talvez está na hora de falar. Talvez a pandemia nos obrigou a isso. O que você acha? Eu acho que sim, né? E o Frank fala que nós aceitamos muito bem o sofrimento se a gente descobre o sentido desse sofrimento, né? E, pelo contrário, nós nos desesperamos diante de um sofrimento sem sentido, onde a gente não consegue descobrir o sentido. Mas para ele todo sofrimento tem sentido, porque se a vida tem sentido sempre, então também no sofrimento a vida mostra o seu sentido, né? A vida nos apresenta o sentido. Eu estou me lembrando aqui agora, Alan, de uma pessoa que eu atendi, uma pessoa que me contou que na sua adolescência tinha assim, uma perspectiva de futuro, como se o futuro já tivesse traçado, e que
né, morava numa cidade boa, com família muito, muito bacana, né? O pai tinha um negócio, uma empresa que ia muito bem. Então, o futuro traçado era esse, ia morar naquela cidade e ia trabalhar naquela empresa. Ele fazia parte daquela empresa. Estava garantido o Mas futuro. estava garantido o futuro. Só que de uma hora para outra acontece um problema com um dos sócios, né, que foi assim uma catástrofe para a empresa, né? Essa empresa acabou sendo desfeita, né? E essa pessoa, a partir daí, ele tomou uma atitude que foi de sair daquela cidade, procurar uma oportunidade em outra cidade e depois juntou um dinheiro e foi para um outro país, morar em um outro país. Mas sempre ficou aquela mágoa, né? Pela situação de uma pessoa que era da família, de toda confiança, e que, por algum ato, acabou prejudicando toda a família, né? E depois de um tempo que a gente já estava conversando e tudo, eu perguntei, como seria a sua vida se não tivesse acontecido isso com você e com a sua família? Como seria hoje a sua vida? Aí ele falou assim, pensou, falou, seria muito pior, porque hoje eu estou num outro país, encontrei uma esposa maravilhosa, né? Já realizei muitas coisas aqui, e se não tivesse acontecido isso, eu estaria lá naquela vidinha de sempre. Eu acho que eu fui feito por uma vida mais ampla, não fui feito para aquele tipo de vida. E aí eu perguntei assim, e pensando dessa forma, esse sofrimento teve sentido? Ele falou, teve. Eu acho importante o que você está dando o exemplo aí, que é um exemplo que acontece com muita frequência, né? E nesses tempos de pandemia, quando se quebram empresas, quando se perdem, muita gente perdendo emprego, né? Me preocupa sempre a questão, porque em certos casos o desespero é tão grande que pode levar a pessoa ao suicídio, né? E sempre quando nós conversamos entre nós psicólogos, essa questão do suicídio nos deixa de cabelo em pé, porque é caminho sem volta. E pela experiência que você acabou de nos contar, quer dizer, um revés profundo na vida pode ser exatamente a hora de um recomeço novo, com o surgimento de recursos, de coisas que a gente não imaginava que tinha, que era capaz de fazer. Então, esse teu exemplo, eu acho que ele se serve bem para isso, né? Para nos lembrar que mesmo quando a escuridão é absoluta, depois do nevoeiro tem sol, né? Depois da noite tem dia. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, né? A gente sempre discute com muita firmeza quando há um revés grande, quando há um sofrimento, porque tem sofrimentos que a gente não consegue nem exprimir direito, né? De tão duro que é, mas a gente sabe por experiência que enquanto a vida é esperança. Sim. Então, não podemos nos descuidar muito de quem está ao nosso lado, às vezes passando por uma prova grande, um sofrimento grande, porque pode não estar enxergando, e nós sabemos por experiência que depois vai vir mais riqueza. Você me fez lembrar de uma paciente que eu tive que estava muito deprimida, com histórico na família de suicídio, inclusive. E ela um dia me pergunta assim, né? Você acha que Deus perdoa se uma pessoa se mata? E eu fiquei numa encruzilhada na hora daquelas que às vezes a gente fica no consultório, né? Eu digo, preciso ser verdadeiro e preciso ajudá-la, né? O que é que eu faço? E, na hora, tentando encontrar uma maneira adequada de levar para frente a conversa, eu tive que dizer,
pelo que eu sei, a minha experiência de Deus, né? Misericórdia, conhecimento profundo das pessoas, eu acredito que ele perdoa, que ele compreende o seu sofrimento. Mas nós temos responsabilidades. Por exemplo, o seu filho, na época com 9 anos, ele precisa de um bom exemplo para lidar com os reveses da vida. Será que é justo deixar para ele um exemplo de desistir, né, de entregar os pontos? E ela olhou para mim assim com um olhar firme, daqueles que só uma mãe é capaz, né, com aquele amor gigantesco. E ela disse, eu nunca pensei por esse ângulo. Né? A gente às vezes esquece que nós estamos aqui numa rede. Então eu gosto sempre de usar esse exemplo da rede. Se o meu ponto na rede sobe, os outros pontos vêm juntos. Se ele desce, puxa os outros para baixo. Sim. E até hoje eu me comovo de lembrar a experiência dessa pessoa, já fazem muitos anos, que encontrou uma força e não me falou mais em suicídio dali para frente. A terapia começou a caminhar com mais progresso. Então eu testemunhei que o sentido, né, uma razão que a gente descobre no momento, assim, porque ela está lá presente, latente, esperando essa descoberta, ele pode nos dar essa força. Sim. E eu estou aqui, Alan, me lembrando de um caso clínico, né, que o Viktor Frankl colocou num dos livros dele, de um senhor que foi procurá-lo porque estava desesperado, porque tinha ficado viúvo. E ele amava muito essa esposa, gostava muito dela. E ele não se conformava com a morte dela. Então, o Frank perguntou, e se fosse o contrário? E se você tivesse morrido primeiro? O que seria para ela? E aí ele respondeu, seria muito difícil, seria muito sofrido. Para ela seria muito, até pior que foi para mim. E Frank perguntou, e você não acha que poupou a ela desse grande sofrimento? E aí, Olhar de outro lado, né? de outro lado. Colocar-se no lugar do outro. E aí ele entendeu, naquele momento, o sentido do sofrimento dele, né? Sofreu para poupar o sofrimento da esposa que ele tanto amava. Às vezes precisa ter alguém próximo que ajuda a encontrar essa luz, porque não está tudo pronto, né? Às vezes um psicólogo mais jovem me pergunta, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Eu digo, não, na hora do encontro, alguma coisa, alguma energia maior te ajuda, né? A vontade de ajudar te inspira na hora e vocês juntos constroem essa descoberta, né? A descoberta do sentido que não já vem assim na etiqueta definido. E sobre a culpa, assim, o que que você... Porque muita gente gostaria de uma sociedade sem culpas, né? Seria o extremo. A humanidade sempre pula para um extremo ou para o outro. Ou um excesso de culpabilização, né? Onde nada é possível, tudo é erro, tudo é ruim. Ou então uma permissividade, uma liberdade sem respeitar a liberdade do outro, né? O que que você poderia nos trazer aí sobre a culpa? Então, a culpa, ela vai acontecer porque não somos perfeitos, né? Uma vez o próprio Viktor Frankl, conversando com o Fisotti, né? O Eugênio Fisotti, eu escutei o Fisotti falando isso, né? Ele mesmo disse, é preciso reconciliar com as minhas imperfeições. É muito difícil, né? A gente se reconciliar com as próprias imperfeições, porque a gente tem o desejo de acertar sempre e nem sempre acerta, né? Mas eu acho muito legal também uma metáfora da Elizabeth Lucas, que ela diz que a nossa vida é como se fosse um jardim, né? O nosso passado é como se fosse um jardim com flores e pedras.
E as flores são todas as ações com sentido que nós realizamos. E as pedras são justamente essas questões, né? O sofrimento, a morte e a culpa. Então, ela fala que essas pedras, assim como as flores, vão ficar sempre. Vão ficar sempre, porque o nosso passado, Viktor Frankl fala que é a nossa realidade. O nosso futuro são as possibilidades. E o presente, a oportunidade que nós temos de escolher o que a gente quer passar para o nosso passado, né? Ou seja, escolher no presente a resposta que faz mais sentido. Então, ela falou, olha, essas pedras sempre ficarão. Mas, por exemplo, no caso da culpa, né? Se a gente reparar a culpa, se nós conseguirmos reparar a nossa culpa, a gente vai plantar flores em volta das pedras. Então, quando a gente olhar para trás do nosso jardim, a gente não vai ver as pedras, a gente vai ver as flores que estão ali, né? Que foram, por exemplo, no caso da culpa, essas flores foram decorrentes da reparação, né? E a reparação deveria ser feita exatamente com relação àquilo que a gente fez e que a gente se arrepende, né? Então, se nós sei lá, fizemos alguma coisa que a gente se arrependeu, vamos supor, né? A gente não cuidou bem da natureza. Em algum momento, que é o que o Papa tem pedido tanto, né? Esse nosso cuidado com a natureza, se a gente foi descuidado com as pessoas, que agora a gente cuide mais. Cuide mais da natureza e cuide mais das pessoas. E isso Quer dizer, quase não adianta chorar o leite derramado. Eu tenho que cuidar daqui para frente, que é o que eu tenho na minha mão. Exato. Né? Eu gostei muito da imagem do jardim, porque eu gosto muito daquilo que nos leva à minha individualidade, quer dizer, ao meu ser único. Hoje em dia, tanta gente quer ser como não sei quem, né? Quer copiar um determinado modelo, quer copiar uma determinada pessoa. E, na verdade, a individualidade nesse jardim é aquilo que tem de mais bonito. E na minha individualidade não tem só o meu lado bonito, tem também os meus defeitos, os meus erros, né? Tudo que me constitui como pessoa única. Eu acho que nós deveríamos pensar um pouquinho nisso, né? Cada um de nós é único. E não é melhor que seja muito diferente do que você é, porque senão faltaria você. Então, procurar, às vezes, assumir também o meu lado escuro, a minha sombra, né? Como fala a psicanálise, mas ter a coragem também de assumir. Eu sou com todos esses defeitos, mas tento melhorar, como você deu o exemplo tão bom aí da ecologia, né? Onde eu estou falhando, onde eu não estou conseguindo, ou onde eu não consegui, não adianta me lamentar, eu preciso ver como enriquecer a minha vida a partir de agora, de uma forma significativa, né? A gente pode a gente pode crescer como pessoa, pode crescer como ser humano a partir dessa culpa, né? Querer melhorar, se tornar cada vez melhor, né? Eu estava lembrando aqui de um testemunho que eu vi de uma moça que foi da Cracolândia, em São Paulo. Ela estava na Fazenda da Esperança, que trabalha com dependentes químicos, né, em recuperação, e o que mais me encanta naquele trabalho que são os próprios recuperados, né, que assumem as responsabilidades de recuperar os próximos. Eu acho que esse trabalho de reparação que você falou aí, né, eu posso fazer coisas significativas a partir dos meus próprios erros. Eu posso construir algo novo, né? E ela contava a experiência dela de como saiu da Cracolândia e que hoje ela dirigia uma fazenda de recuperação, tinha resgatado um filho que, no meio desse sofrimento, tinha sido tirado dela, ela conseguiu trazer a criança,
E no dia que ela conta a experiência, ela apresenta já esse adolescente que vive com ela atualmente. E eu fiquei observando, porque na Fazenda da Esperança tem tantos exemplos assim, né, de pessoas que reconstruíram as suas vidas. E volto de novo na questão do desânimo, né, do jogar a toalha. Eu acho que o revés, até o erro, ele é um convite a uma mudança, a um crescimento, porque isso tem um sentido maior de vida, né? Vivo para crescer, para construir, para acrescentar na vida dos outros. Uhum. Todo mundo pode contribuir com alguma coisa. Com certeza. Agora, falando ainda da culpa, Heloísa, existe uma culpa neurótica, né? Sim. Existe aquela culpa que pesa, que ela é injusta, inclusive, porque tem aquele tipo de pessoa também que puxa a culpa para cima de si. Tem aquela que não quer assumir nenhuma culpa e tem aquela que exagera na culpa. E nesse aspecto, no meu trabalho de consultório, uma coisa que me comove sempre, e que é uma fonte assim, de sofrimento para mim, é quando eu me deparo com situações onde pessoas foram abusadas na infância, né? É muito frequente elas carregarem uma grande culpa, porque, de certa forma, elas constroem a sensação de que foram responsáveis pelo abuso que aconteceu. É paradoxal, mas isso tem sido muito frequente na clínica, né? Às vezes, alguns pacientes nem contam o que aconteceu por vergonha, por achar que foram eles que acabaram permitindo que aquilo acontecesse. Então, é uma culpa que, às vezes, precisamos trabalhar no consultório para que a pessoa tenha a verdadeira dimensão, né? E a grande libertador quando uma pequena pergunta que se faz, do tipo, se fosse hoje, aí é comum dizerem, hoje sem chance, hoje não aconteceria. Aí eu pergunto, e por que não aconteceria? Porque hoje eu tenho maturidade. Aí cai a ficha. Mas como tinha dor por causa daquela experiência infantil, que infelizmente essa sociedade cínica, né, porque incentiva a erotização ao extremo e depois põe nas manchetes quando há um estupro, quando há um abuso infantil, como se não fosse a própria mídia, a próprios valores que estão sendo desafiados que alimentam esse tipo de comportamento, né, sem isentar a responsabilidade de ninguém. Mas é um tipo de culpa que eu vejo que ela é injusta, né? Ela pesa, às vezes, e escraviza muita gente. É importante eu queria saudar tanta gente, Heloísa, só uma pausinha, porque eu vi gente de Araraquara, de Recife, do interior de Minas, de Belo Horizonte. Está uma riqueza isso aqui. Um grande abraço para tantos amigos. Agradeço muito a presença de todos também. Então, ele fala também da questão da morte, né? Que quando a gente tem a noção da morte, a gente vive melhor, né? A gente vai Ninguém quer falar de morrer. Parece que dá azar, atrai. A gente vai querer aproveitar o tempo que a gente tem para fazer coisas boas e deixar um bom legado, né? Deixar algo... Olha, estou vendo Ribeirão bonito aqui, Brasília, um abraço. Mas não vamos fugir da morte não, Heloísa. A tentação é grande, ninguém quer falar do assunto, né? Mas a pandemia está chamando isso aí todo dia, infelizmente, né? Então é bom que a gente converse um pouquinho como é que é a morte e o sentido, como é que caminham juntas. Então, o sentido, o Frankl diz, né, que a transitoriedade de vida não diminui o sentido da vida, né? Porque, aliás, é uma oportunidade para a gente realizar as coisas no tempo certo, né? Não ficar adiando. Eu fico imaginando, Alan, quando a gente está numas férias, né, numa praia muito boa, para nós mineiros, férias em praia é uma maravilha, né? E aí vai chegando o dia da gente ir embora, o que que a gente quer fazer? A gente quer aproveitar ao máximo, ficar o máximo possível na praia, aproveitar, porque amanhã eu vou embora, né? Então, me parece que é isso que acontece também com a nossa finitude, né?
a gente vai querer viver melhor e deixar um legado maior se a gente tiver essa consciência, né, de que uma hora a gente vai, né? Eu aprendi muito com uma paciente, e eu posso dizer o nome dela porque faleceu, a Maria Inês, né? E ela ficaria contente com isso, porque a Maria Inês me procurou para terapia há muitos anos atrás, com um pouco tempo de vida, por causa de um câncer muito forte, que ela tinha tentado tratar e já estava num estágio muito avançado. E eu acompanhei com ela aquelas fases, né? Primeiro da negação, depois da barganha, da aceitação. Mas me impressionou uma experiência que ela me contou um dia, quando ela já estava nessa intensidade que você falou, né? Já estava vivendo, valorizando cada minuto de vida, fazendo bem feito cada minuto de vida. Eu digo, se nós fizéssemos isso 60, 80 anos, o mundo ia estar uma maravilha. Né? Sim. Então eu testemunhei com a Maria Inês isso, né? Ela procurava começou a fazer um trabalho social e era muito intensa naquilo que ela se aplicava, muito zelo, muito carinho e com uma certa alegria. E um dia ela me contou que estava num supermercado e a moça do caixa estava falando com a colega, tudo pessimista, né? E ela com lenço, por causa da quimioterapia, ela olha para a moça e diz assim, você está vendo isso aqui? Aí a moça ficou constrangida, né, porque sabia do que se tratava, e ela disse, eu só não digo que quero estar no seu lugar e ter a sua saúde, porque você é muito pessimista. Mas eu queria ter a sua saúde. Né? Eu queria ter a sua saúde, mas eu não consigo dizer porque você é muito pessimista. Aproveite a vida, garota. E a moça se emocionou toda, né? E ali também, naqueles últimos meses de vida, a Maria Inês nos dava uma lição de que a gente pode dar a virada sim. A gente não precisa se entregar para o que está dando errado. A gente pode ir atrás da solução, né? E ir atrás com os outros. Né? Lembre-se da rede. Às vezes eu estou muito embaixo, o nozinho de cima pode me puxar. Então agradecemos aí a Maria Inês que soube enfrentar a morte com coragem. Né? Verdade. E a gente... Você está lembrando? Você tinha me dito de uma experiência também de pacientes na época que o HIV era fatal, né? Você me contou um pouco, a gente chegou a conversar sobre isso. É uma experiência também que a Elizabeth Lucas, que é uma discípula de Frankl, né? Ela mora em Viena e ela é uma pessoa que tem dado uma contribuição, sempre deu uma grande contribuição à logoterapia, né? E ela veio ao Brasil uma época, ela relatou uma experiência, um fato acontecido lá na Sicília, né, no sul da Itália, com um grupo de pessoas. Na época, a AIDS matava muito, né? E era uma doença assim, que segregava as pessoas. Então, tinha um hospital em que ficavam essas pessoas que estavam já quase para morrer e que ficavam lá sem a visita dos parentes, né? Ninguém ia, eles ficavam sozinhos lá. Então, foi implantado um trabalho muito interessante. Foi proposto a eles a, a possibilidade de confeccionar ícones. E eles aprenderam, né? E aí a proposta era essa: você vai fazer esse ícone e vai dedicar a alguma pessoa, né? Porque ali eles queriam também possibilitar a eles aquilo que Viktor Frankl chama de autotranscendência, né? Que Frankl diz que nós não somos seres fechados, nós somos seres abertos. O sentido está sempre fora de nós. Né? Então, essa autotranscendência é a nossa capacidade de estarmos para fora, né? Realizando o bem, pensando no outro. Né? Então, por isso é que fazia parte
dessa terapia, a pessoa fazer o ícone, mas pensar assim que estava fazendo para dedicar a alguma pessoa. E muitas Quer dizer que vezes eram pacientes terminais, eram pacientes que estavam próximos da morte, mas terminais. receberam essa tarefa de construírem um ícone, um quadro para presentear. E que estavam muito abandonados pelos amigos, pela família, né? E essa possibilidade de fazer esse ícone para alguém até que não estava cuidando deles, né, como eles gostariam, foi muito terapêutica, né? E muitos deles, fazendo esses ícones, eles foram também prolongando a vida, né? Alguns morreram depois de terem construído, terem feito esses ícones, esse ícone. Eu não posso morrer, eu tenho algo para construir. Eu tenho uma tarefa para realizar. Uma tarefa é um bom convite para todos nós aí pensarmos qual é a tarefa que eu preciso realizar. Isso. Fantástico, Heloísa, maravilhoso. Tarefa que é só minha, né? A gente precisa descobrir isso. Qual é a tarefa que é só minha? Eu acho que há sempre, em toda tragédia também, há sempre um sentido, né? Eu lembro de um exemplo também que a Elizabeth Lucas contava nos Estados Unidos. Uma mãe, um filho de 5 anos se acidentou, o próprio carro dela se soltou do freio e o menino foi atropelado pelo carro. E essa mãe desesperada pegou-o nos braços assim e ele morreu nos braços dela. Então, depois, nos dias seguintes, essa mãe gritava, lembrando da cena, do trauma, né, da marca. E a ajuda, ela encontrou ajuda quando um terapeuta, um logoterapeuta, ouvindo o relato do que tinha acontecido, lhe disse: eu estou comovido com a sua coragem. Algo impensado, todo mundo se fixa só na tragédia, né? Mas ele colheu a coragem dessa mulher. Ele disse: a senhora vendo aquela tragédia, o seu filho agonizando no asfalto frio, a senhora escolheu, em vez de fugir, coisa que nós fazemos tantas vezes diante de situações difíceis, né? Em vez de fugir, a senhora escolheu oferecer a seu filho o seu olhar maternal nos últimos momentos de vida. E essa mãe, ao ouvir isso, parece que não importava o que ela estava sofrendo mais, porque ela quis oferecer esse amor para o filho. Ela só não se deu conta que ela tinha feito isso. Precisou alguém por perto para encontrar o sentido presente naquele gesto de amor, que vai além da tragédia, né? Além do sofrimento. Isso é o que mostra o que é um ser humano, né? Eu sempre me apaixono por isso. Agora, na pandemia, em Milão, teve um sacerdote idoso que pediu para transferir o respirador dele para o rapaz que estava agonizando do lado, e com isso salvou a vida do rapaz e perdeu a dele. Só o ser humano faz isso, não tem condicionamento, não tem nenhuma outra explicação. Só o ser humano é capaz de transcender, como você falou, né, de sair de si e fazer um gesto que toca e influencia toda a sociedade, porque é um gesto rico, né? É um gesto que mostra que toda vida tem valor. Sim. Mas não dá para falar de morte, de dor, de sofrimento, sem falar de espiritualidade. E a psicologia sofre um trauma em relação a isso, porque, uma certa época, ela afastou totalmente a espiritualidade do consultório, porque ela não era ciência. O problema é que nós tratamos a pessoa, nós não tratamos só a ciência. Nós tratamos a pessoa como um todo, e faz parte da pessoa a sua espiritualidade, a sua dimensão espiritual, os seus valores, aquilo que não é religioso necessariamente, né? A pessoa pode não ter nenhuma crença religiosa e ter uma espiritualidade, ter uma ética, ter coisas que só esse nível mais profundo humano manifesta. E agora, para nossa alegria, né, de 3 a 5 de novembro, o Congresso está sendo promovido em Minas Gerais, o primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e outros saberes tradicionais.
saberes tradicionais. Isso é muito interessante, porque é verdade também que as espiritualidades, as religiões, elas têm uma sabedoria de milênios, muitas vezes, né? E então ela tem uma sabedoria sobre o homem, sobre quem é esse homem, sobre quais as suas forças, suas reservas. Eu, particularmente, né, tenho como inspiração Chiara Lubich, né, desde a minha juventude, assim, foi essa mística católica, né, da Segunda Guerra, que inclusive eu sei que você preparou um livro com a Valquíria sobre a espiritualidade e a logoterapia, né? Então eu tenho muita esperança que, em se tratando de dor, de morte, de culpa, de sofrimento, essa reaproximação, esse diálogo respeitoso, né, porque são campos diferentes, entre a psicologia, entre a espiritualidade, entre a religião e tantos outros saberes da humanidade, a gente possa, como resultado final, ajudar mais o ser humano. Então, se você nos diz um pouco sobre esse livro... Então, eu e Valquíria fizemos a nossa formação em logoterapia juntas, né? E terminamos em 1997, que coincidiu com o ano do falecimento do Frankl. Né? A gente estava já no final do curso, quando recebemos essa notícia. E nós deveríamos fazer um trabalho de final de curso e escolhemos fazer uma aproximação entre Chiara Lubich e Frankl. E nossa monografia se chama Uma Espiritualidade Comunitária como Caminho para o Sentido da Vida. Né? Então, seria justamente ver fazer um tipo de encontro, né? De Chiara com o Viktor Frankl. Então, por que a gente colocou espiritualidade comunitária, né? Porque é um modo de viver o cristianismo baseado no amor recíproco, que gera a presença de Jesus entre as pessoas, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E a espiritualidade de Chiara é uma espiritualidade comunitária, né? Uma novidade na igreja, essa espiritualidade que chega a Deus através do irmão. Né? Então, essa palavra comunitária me toca profundamente, Heloísa, porque quando você vai a fundo no sofrimento das pessoas, eu encontro sempre uma grande solidão. Parece que somos educados a sermos individualistas, né? Eu falei da individualidade como uma riqueza quando ela vai ao encontro da outra individualidade, né? Mas esse isolamento, esse fechamento, eu entendo que a espiritualidade comunitária, né, trabalhar a comunidade, né, o grupo, o corpo, isso traz saúde mental para as pessoas, né? Traz mais força, traz mais identidade, porque eu sei quem eu sou, encontrando outro diferente de mim e podendo dialogar e me enriquecer reciprocamente. Desculpa, só... Não, fique à vontade. Nós tínhamos percebido, né, pela nossa vivência no movimentos focolares, como as pessoas também se beneficiavam do ponto de vista psíquico, vivendo a espiritualidade, né, que elas encontravam alegria, encontravam a paz, o equilíbrio, né, muitos efeitos benéficos do ponto de vista psíquico. E nós, começando naquela empolgação desse encontro com Frankl, né, a gente percebeu que também as pessoas entrando em contato com movimentos focolares, elas também encontravam o caminho do sentido para a vida. E para isso a gente fez nós entramos em contato com 26 pessoas, né, que viviam a espiritualidade do movimento. E aí nós temos aqui nessa nossa monografia, que a gente pretende há muitos anos transformar em livro, esperamos que isso aconteça. Já estão perguntando o título. Qual é o título para encontrar aí no mercado? O título é esse, Uma Espiritualidade Comunitária como Caminho para o Sentido da Vida. Né? Então, mas ainda não tem editora.
Estamos com duas possibilidades, Alan, duas editoras. A editora Artesã ou a editora Cidade Nova. Estamos aguardando. Ótimo, vamos esperar. Está encaminhado, né? E aí, nesses casos, Alan, eu encontrei, por exemplo, né, a gente não tem muito tempo, mas encontrei a situação de uma que ela relatou para nós que era uma jovem, tinha terminado o curso de farmácia, arrumou um emprego excelente, que era um emprego numa indústria farmacêutica, mas só que após 4 meses de ter começado esse trabalho, aconteceu um acidente. O braço dela ficou preso a uma máquina que ela disse que é uma máquina como se fosse uma batedeira de bolo. E aí, quando isso acontece, no momento em que acontece, né, ela consegue se manter equilibrada, pensando. Ela veio logo à mente dela a figura de Jesus abandonado, né, que Chiara uma vez perguntou a um padre qual foi o momento que Jesus mais sofreu, né? E esse padre disse que foi o momento quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Então, essa figura de Jesus abandonado representa para nós o sofrimento, e essa pessoa pensou logo nesse Jesus abandonado, né? Isso fez com que ela se acalmasse um pouco e até ajudasse as pessoas que estavam tentando socorrê-la. Depois ela foi para o hospital e aí percebeu que tinha perdido todos os movimentos do braço. Esse foi um momento muito duro para ela, mas que ela começou a ter uma atitude perante isso que aconteceu, né? O Frankl fala das atitudes que a gente pode tomar diante de uma coisa que a gente não pode mudar, né? Então, é uma forma também de realização de sentido. Os valores atitudinais que ele chama, além dos criativos e dos vivenciais, que eu não vou poder falar muito por causa do tempo, né? Mas, então, essa pessoa, durante esse período grande de recuperação, ela sempre tinha isso presente e procurava transformar esse sofrimento em um bem para outras pessoas, oferecia sofrimento para outras pessoas que estavam sofrendo como ela, né? E assim, com essa atitude, ela pôde enfrentar bem a situação e, com o tempo, depois de muito tratamento, acabou conseguindo também recuperar esse movimento dos braços dela, né? Então, essa é uma das situações que a gente traz nesse livro, mas tem várias outras. Eu acho que vocês vão gostar muito o dia que sair, se a gente conseguir publicar. Agora vai ter que acelerar, Heloísa. Agora vai ter que acelerar. Mas eu fico impressionado com a espiritualidade, ela dá suporte e força. A Edith Eger, lá a bailarina de Auschwitz, ela diz assim que ela não tem, enquanto terapeuta, o direito de dizer que alguém sofre mais do que outro, né? Eu achei muito interessante. Ela disse assim: uma paciente minha estava deprimida porque a manicure dela errou a cor das unhas. E a outra estava deprimida porque tinha perdido o filho. Ela disse: eu, terapeuta, não posso dizer que a primeira sofre menos do que a segunda, porque o sofrimento é algo muito pessoal, né? Eu costumo dizer que é algo muito sagrado, que precisa ser levado muito a sério. Porque, às vezes, por trás daquela manicure tem uma outra realidade que você não tocou, né? Que você não conheceu. Uhum. Então, sempre me chama a atenção ver que, às vezes, alguém, diante de um revés grande, consegue recomeçar. Já outro, diante de um revés bem menor, entrega os pontos e desiste, né? Então, seria muito bom criarmos recursos, né? E eu vejo que uma espiritualidade... no caso aqui que você trouxe, a espiritualidade coletiva, né, a espiritualidade da unidade, ela dá esse tipo de força, né? Mas tantas outras, né? Eu testemunho de pessoas que são mais profundas na busca de um sentido, de uma razão para o viver, que é algo maior do que a própria pessoa.
Mas a gente está terminando, Heloísa. Você quer dizer uma última coisa assim para a gente encerrar? Espero não seja a última, né? Que a gente se encontre outras vezes aqui. Sim. Mas eu queria abraçar tanta gente que participou com tanto carinho, com tantas frases aqui. Tem Vanessa, tem Nice, Neuma, lá em Juazeiro do Norte. Sim. Muita gente, eu não queria ser injusto assim passando. Estou vendo algumas irmãs. Sua irmã aqui mandou um grande abraço para você, eu vi. Pois é. A Cláudia em Fortaleza, minha prima querida. Sim, sim. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Então, Heloísa, você gostaria de dizer alguma coisa para encerrar? Que está cortando aqui. O Instagram não perdoa. Quando der a hora, ele corta. Então, que a gente aproveite, né, também nesse tempo de pandemia, né, que seja um momento de crescimento para nós, né, que essa possibilidade, essa morte que vem, que se apresenta para nós, se Deus quiser, não vai ser por agora, mas que a gente possa aproveitar esse momento para a gente crescer, né? A gente costuma dizer para nós nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E eu incentivaria, né? A Heloísa nos falou de espiritualidade comunitária, eu incentivaria, vamos apertar os nós das nossas redes, né? Vamos aproximar daqueles a quem nós deveríamos estar bem ligados, e às vezes a gente deixou o nó afrouxar um pouquinho. Então, que o dia de hoje seja, inspirados também pela Maria Inês, viver bem cada minuto, viver bem com qualidade, né? Transformar. Quando a gente pega esse gás, a gente consegue viver numa outra dimensão, numa dimensão mais profunda e mais rica. Então, muito esse é o nosso desejo. Eu te agradeço, Heloísa. Eu também pela tua disponibilidade muito, e a cada um que esteve conosco aqui. Eu vi a Vilma aqui, lá de Arraial do Cabo, uma cidade maravilhosa. O Ademir lá e a Josefina em Belo Horizonte. A Edilene. Eu queria mandar um abraço para todos vocês. Sim, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, estava a Valéria. Ione de Brasília, minha grande amiga também. Ótimo. Então a gente dá um abraço a todos vocês, desejando essa rede mais estreita daqui para frente, né, com coragem diante do sofrimento e da dor. Sim, sim. Um grande abraço, estamos encerrando agora. Um abraço.